Olá, abençoados! Sejam muito bem-vindos, todos vocês, mais que vencedores, prosperados em tudo. Eu declaro você como Deus diz que você está, abençoado, perfeito, completo, em triunfo, mais que vencedor, salvo para sempre. Eu sou Pedro Kelly. Hoje nós temos um tema maravilhoso no Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais! Um abraço a todos os meus colegas, meus companheiros que são pais também. Então, eu felicito aqui todos os pais, sejam muito bem-vindos. Hoje eu não vou ler os comentários que estão no chat, mas eu gostaria que você desse teu nome, aí dissesse em que cidade você está e como essa palavra está atuando na tua vida. Tá bom, abençoado? Então vamos à vinheta da Família da Fé? Se você deseja que tua foto apareça aqui, por favor, mande tua foto para mim pelo WhatsApp que está na tela, e a gente vai incluir aqui na vinheta
da família da fé reconciliados com Cristo. Não saia daí, porque hoje o tema é verdades incômodas. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. Bem, hoje o tema se chama Verdades Incômodas. Se você ainda não está inscrito no canal, peço a você que se inscreva e me ajude a fazer esta palavra correr. Aqui do lado tem uma foto minha, clica aí e siga os passos, isso me ajuda muito. Também, se você ainda não deu o teu like, aqui embaixo tem uma mãozinha assim, ó. Dê um clique aí, dizendo que você gosta do nosso canal e da nossa matéria aqui. Também, se você deseja uma ministração minha pessoalmente aí, se você deseja que eu vá aí aonde você se reúne na sua congregação ministrar esta palavra, faça contato comigo pelo meu WhatsApp e podemos combinar 21 991 104 8388. Domingo passado, ministramos o tema Perguntas Incômodas e ali naquele tema não tivemos a oportunidade de expor todo o assunto, de esgotar todo o tema. E foi um tema que deu grande repercussão, positiva, como sempre, porque a intenção das nossas palestras e ministrações é colaborar para o bem, agregando na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais como consequência. Então, esse tema de hoje não é para religiosos, vou te advertindo logo no início aqui da ministração. É um tema que vai mexer com você. Uma vez mais, penso, vai tirar você do teu local de conforto, vai te colocar a pensar, vai confrontar você com alguns eu achos que alguns de nós ainda temos, né? Então, é uma ministração muito séria. Porque eu vou te colocar a pensar em uma coisa que é aquilo que mais te interessa, que é a sua própria vida. Te interessa a tua vida, é verdade? Vamos começar aqui, eu quero, nesse momento, ler para você Salmo, capítulo 139, verso 16, que diz assim, aqui, ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. Opa! E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ponto e fecha. Aqui está dizendo que, de alguma forma, Deus viu a gente antes da gente ter corpo formado. Precisa explicar isso mais detidamente. Preste atenção. Uma coisa é criar, outra coisa é formar. Uma coisa é criar, outra coisa é manifestar.
dar a conhecer, dar forma, fundar. Então, quando o livro diz que Deus criou, não necessariamente está dizendo que ele deu forma. Porque criar é em sua mente. Dar forma é mostrar o palpável e visível para todo mundo. Entendeu? Então aqui diz que antes de nós termos corpo visível, Deus já nos conhecia. E diz que ele tem lá um tal livro em que foram escritos os nossos dias. Não as coisas que nós íamos resolver fazer nos nossos dias, e sim a quantidade de dias que viveremos aqui na Terra, quando tomássemos forma e habitássemos esses corpos provisoriamente. Quinta-feira, eu cumpro 65 anos carnais, humanos, mas, segundo o livro, eu existo há muito mais tempo do que isso. E você também. Então, abençoado. Em português, essa versão diz assim: tu me viste antes de eu ter nascido. Quer dizer que eu já existia. Se ele me viu, né? Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Tem um livro. Quando ainda nenhum deles existia. Entendeu? A versão em espanhol, que é uma que eu mais gosto, porque ela é mais antiga, e se é mais antiga é mais pura, ela diz assim, ó: Mi embrión vieron tus ojos, e em tu livro estaban escritas todas aquellas coisas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Bom. Então, se você compara e observa, esse é um tema de estudo, é um tema de crescimento, você deve ter caneta e papel, você deve ter Bíblia, você deve gravar, regravar. Não, está aí, né? Você deve ouvir, ver e assistir toda hora. Em nenhum lugar diz que os acontecimentos já estavam escritos. Não. Ah, eu resolvi beber refrigerante. Ah, isso foi Deus, estava predestinado. Não se confunda com isso. Isso não é assim. Quem escolhe o que vai beber é você. Eu falei que eu ia mexer contigo. Verdades incômodas. Ah, eu estou me sentindo mal. Por quê? Porque eu comi uma coisa que me fez mal. Deveria ter comido? Não. Você sabe que isso aí não é bom para você? Sei. Por que você comeu? Ah, eu comi, agora estou passando mal, mas tudo bem, Deus está no controle. Aí foi você que perdeu o controle. Deus não tem nada a ver com isso. Quem escolhe o que você come é você. Quem escolhe o que você veste é você. Quem escolhe o jeito de cortar o cabelo e pentear ou não pentear é você. Quem escolhe se você vai ou não vai é você. Deus não tem nada com isso. Ele está no seu repouso. E está escrito, tudo que o homem plantar vai colher. Ó, comeu maçã, comeu laranja, beleza. Comeu veneno? Beleza. Porque em nenhum lugar está escrito que os dias estavam predestinados, e sim a quantidade deles. Verdades incômodas. Por quê? A verdade é que os acontecimentos da nossa vida, eles vão se desenrolando paulatinamente, pouco a pouco, né? E vão se desenrolando com a nossa interferência. A gente interfere aí. Senão não teria motivo, não teria senso comum a gente receber correção ou galardão. Por que eu vou receber uma consequência ruim se fosse assim?
eu fiz isso errado porque Deus predestinou. Não, abençoado. Se eu recebo uma consequência ruim, é porque quem resolveu fazer aquilo errado fui eu. Porque senão, em últimas, quem tinha que ser castigado não seria eu, seria Deus. Ora, se ele me predestinou para fazer coisa errada, quem tem que sofrer sou eu, é ele. Eu não tenho culpa não, é ele. Isso não é assim. Então, vou te dar um exemplo prático aqui. A religiosidade, esse é um porém que eu quero colocar aqui para você pensar. A religiosidade e a carne também da gente induz as pessoas a querer se isentar, a quererem se isentar das suas culpas, né? Um exemplo, o ser humano ele sente a necessidade de culpar o outro. A culpa é dela, a culpa é dele. Não, foi meu filho. Não, foi ele. Já viu briga de irmão? Nunca é ele, é ela, ele, né? Porque tem imensa dificuldade de assumir a consequência da sua decisão. O ser humano é assim, porque isso é carne. E carne vem de Adão. Carne é diabólica, né? Você lembra? Quando a pessoa é confrontada, ela se sente incomodada. Por isso é que esses temas trazem certo incômodo. E o título eu coloco logo para você não ser enganado aqui. Hoje o tema é Verdades Incômodas. Não é para religioso, não. A carne é assim. A carne é ruim. Deus falou, Adão, vamos bater um papo. E Adão se escondeu. E aí, peraí. Eu tive vergonha porque eu estava nu. Quem foi que fez você saber isso? Fui eu não, foi a mulher. Que covardia, né? Foi a mulher. Aí Deus chamou, Eva, por favor, vem cá. Quem foi que fez você? Não fui eu não. Foi a serpente. Que covardia, né? O homem diz que foi ela diz que não foi ela, que foi a serpente saberá o que... Então, a pessoa quando é confrontada, ela se sente muito incomodada. Mas essas ministrações de confronto que causam incômodo são aquelas que mais produzem fruto na vida de alguém. Porque mexe com aquela sensação de conforto que a pessoa tem. Por isso que eu te adverti no princípio. Eu falei, isso aqui, cuidado, não é para gente religiosa, não é para aquele que fica botando a culpa em A, em B e C. Isso aqui é um tema de estudo, é um tema que vai te levar para uma outra glória, que vai fazer a tua vida melhorar, mas você tem que chegar até o final. Então, essa coisa de colocar a culpa e tal, hoje, né, com o passar do tempo, tem variações, teve suas variações. As pessoas têm a tendência de colocar, de se desculpar ou de desculpar o outro e tudo. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que foi assaltada na rua e roubaram o celular dessa pessoa. Ela estava andando na rua com o celular e falando no celular e passou o ladrão e levou o celular dessa pessoa. E aí essa pessoa foi reclamar na polícia. E o policial virou e falou ela assim, também fica andando na rua com esse celular? Quer dizer, o errado já não é quem rouba, já é a pessoa que tem o celular. Ou seja, o negócio é encontrar um culpado para jogar a culpa em cima dele. Isso é o que todo mundo está acostumado. É ou não é? É assim. Então esse tipo de sentimento se tornou popular sem as pessoas sentirem. E com a disseminação que as religiões trouxeram, né, e juntaram também os seus dogmas, você sabe o que é um dogma religioso? Um dogma é algo que aquela religião convencionou como sendo verdade absoluta. É uma posição daquela determinada religião quanto a um determinado assunto que foi estabelecida por aquela liderança e que não pode ser questionada por nada ou por alguém. Ou seja, ninguém pode questionar. Vamos falar de um dos dogmas da religião católica. Ninguém pode questionar que o Papa é o representante de Deus. E se você é católico, você já entra sabendo que você não vai poder opinar nesse assunto. Porque isso, para eles, é porque é. Isso se chama um dogma. Então as religiões e seus dogmas, de lá para cá, todo religioso aprendeu uma coisa que você também aprendeu.
a culpa pelo pecado. Foi o diabo. Só que isso trouxe uma zona, entre aspas, de conforto, de terceirizar as culpas. Sempre é o outro que é o culpado, né? E a religião católica, ela influenciou e colocou outra coisa junto. Além da culpa do diabo, na missa tem uma cerimônia. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Aí você para pensar, agora com a chegada da graça, a verdade te incomodou. A verdade é, quando você compreendeu que você não teve culpa, isso te incomodou. Peraí, eu não tive culpa, então não é justo cobrar de mim a consequência por uma culpa que eu não tive. A consequência por algo que eu não fiz. Porque um dia você ouviu, olha, Cristo pagou 50%, agora você tem que pagar os outros 50%, senão você não chega lá. É mentira! Porque você nunca foi culpado. Existe uma revelação aqui que se chama o mistério da mesma maneira, que está em Romanos capítulo 5. Da mesma maneira que um sozinho trouxe o pecado, da mesma maneira um sozinho tirou. E a isso chamamos de justiça de Deus. Eu não tenho nada a ver com um e não tenho nada a ver com o outro. Adão representou para o pecado, Cristo representou para a justificação. Eu estou, depois disso tudo, eu estou como Cristo me pôs, justificado. Eu não tenho culpa pelo pecado. Você não tem culpa pelo pecado. Quer dizer, e o diabo? O diabo foi destruído. O diabo já não existe mais. Entendeu? Então, a carne foi realmente o diabo. O que a carne tem foi o diabo. Mas você não é a carne. Você é o espírito que está habitando por um tempo dentro da carne. Você não é a carne. Aí, de repente, aquele ser que recebia sobre ele todo o peso de culpa pelos maus feitos que eu fazia, ou faço, que você faz, aquele ser que a gente jogava a culpa nas costas dele, de repente aquele ser desapareceu. Hebreus capítulo 2, verso 14. Assim como os filhos participam de carne e sangue, Jesus Cristo também participou igualzinho, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o império da morte, vírgula, isto é, vírgula, o diabo, ponto. Então, Cristo tomou forma humana para destruir o diabo. Mas e agora, como é que vai ser? Porque se eu jogava no diabo a culpa pelo meu mal feito, pelo meu erro, foi o diabo, foi o diabo. E agora o diabo esfumaçou? Desapareceu? Se desfez da minha mente? Por que se desfez da minha mente? Porque eu entendi que ele foi destruído e já não mais, já não está. Aí chegou a graça revelando essa verdade e no lugar do diabo, o que fez? Colocou você. Agora, o responsável pelos teus malfeitos, nada mais, ninguém menos do que você mesmo. Ai, ai, ai. Tirou o diabo e colocou o gênero humano. E quando tirou o diabo e colocou o gênero humano, muita gente ficou incomodada, porque era muito fácil eu ficar olhando para aquela parte do corpo das irmãs, para as pernas das irmãs e outros lugares mais, e depois dizer que foi o diabo, sim ou não? E ao contrário também. É válido? É recíproca também, é verdadeira? É muito fácil dizer que foi o diabo. Bom, então prende o diabo e me solta, diria uma pessoa que cometeu um crime, não é? Mas a graça não é assim. A graça mostrou para você uma verdade.
uma verdade bem incômoda. Eu espero que muitos de nós estejamos nos sentindo totalmente incomodados com essa ministração. Em Efésios, capítulo 4, verso 28, diz assim, olha o que diz aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Entendeu? Não era o diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. Ou sustentar sua família, viver sua vida, né? E vai por aí afora falando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, eu anotei aqui no meu estudo aqui. Parem de falar bobagem. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Verso 25. Deixe a mentira e fale a verdade com seu próximo. Entendeu? Porque essas coisas que Paulo fala aqui no capítulo 4 de Efésios, ele está convencendo esses abençoados das coisas que a carne tem capacidade de fazer na vida de uma pessoa. E a pessoa tem a tendência, ou tinha, de colocar a culpa no diabo. É o diabo. O diabo fez eu mentir. O diabo, né? Aí aqui ele fala, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, seja tirada, malícia, seja tirada do meio de vós. Porque isso são coisas que você pode controlar. Ah, Pedro Kelly, pode não? Pode sim. Pode sim. Talvez você nunca tenha exercitado porque fica aí, né? Ah, Deus está no controle, tudo está bem, fazendo um monte de... Mas tudo está bem, Deus está no controle, só apanhando da vida, ó. Pá, 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 pá. E não tem a capacidade de parar para pensar que está sofrendo consequências por algo que está descontrolado. E aí eu também tenho um pouco de culpa, porque talvez eu não tenha tido ainda, até hoje, a capacidade de falar a verdade para você assim, nua e crua, incômoda. Verdades incômodas. Pronto. Então, mentir, roubar, esse montão de coisa, não é o diabo que faz eu fazer? Não, abençoado. Esqueça esse negócio. É você. É a tua carne. Você pode controlar isso. É a tua carne, é o teu inimigo. Você fica brigando contra o cara que é de outro clube de futebol, você fica brigando contra o cara que é da outra política, do outro partido político, e esquece de brigar contra o teu único inimigo que você tem, que é o teu corpo de carne. Tomara que você hoje... Aí o verso 27 diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. Ponto. Com D minúsculo. Bom, isso é trabalho meu, como pesquisador, como formado em teologia, com especialização em história, conhecendo um pouco do grego, daqueles tempos, daquelas escritas todas. Diabolos, em grego, significa gênero humano, gênero carnal, gênero contrário. Não deis lugar ao contrário, não deis lugar ao gênero humano, não deis lugar à carne, não deis lugar ao diabo. Diabo aqui não pode estar com D maiúsculo. Se a tua Bíblia tem esse verso com diabo com D maiúsculo, joga essa Bíblia fora e compra outra com D minúsculo. Porque isso não é uma pessoa, isso é um gênero caído, carnal, humano. Que se eu der lugar, por exemplo, estou na rua, alguém me dá uma fechada, se eu der lugar à minha carne, eu vou querer brigar. Sim ou não? Claro. Então, eu não posso dar lugar ao diabo. É claro que às vezes essas coisas escapam. E é para isso que está a ministração da graça, para consolar e dizer que mesmo que você fale, mesmo que essas coisas escapem, mesmo que você cometa alguns erros, você não vai perder a salvação espiritual. Você vai perder momentos na tua vida. Vai perder momentos bons, vai ter constrangimento, vai ter que ir para a delegacia.
ou então vai ter que ir para o hospital, ou então vai ter que ficar se escondendo. Sacou? É isso aí. Então, a graça, o Evangelho da Graça, ele responsabiliza a pessoa. E ninguém, na verdade, estava acostumado a isso. Por isso que essa verdade incomoda. Incomoda muito. E muitos ministros por aí nem falam disso. Por vários motivos. Eu não quero entrar aqui. Então, na época de Paulo, as pessoas lá naquela época vieram de várias religiões, principalmente do judaísmo naquela época, e chegaram na graça, e aí houve um comportamento que é natural, chamado relaxamento. As pessoas relaxaram. Quer dizer, entendi, recebi essa palavra, entendi. Caramba, Deus me salvou, eu estou completo, eu não posso perder a salvação. Não. Eu tenho um anjo que me ajuda. Tem. Não existe mais um diabo. Não. Caramba, quer dizer que eu sou um filho, uma filha amada de Deus para sempre, perfeito, completo, mais que vencedor. Que repouso maravilhoso. Só que houve um relaxamento natural, que é natural, que haja, não é nada demais, mas ele é natural quanto à carne. E é também prejudicial, porque é um tipo de relaxamento com o direcionamento equivocado, vou te explicar aqui. Causado pela interpretação má, errada, equivocada, enganosa. Que existe uma interpretação da graça enganosa. Por isso que eu digo, abra o olho com o que você ouve por aí. Por exemplo, Hebreus capítulo 4. Deixa eu mostrar para você aqui um pouco, para a gente definir isso aqui. Hebreus capítulo 4. Fala sobre um repouso. Você já ouviu falar sobre isso? Um repouso. Verso 9 diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Repouso? Porque, verso 10, aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus repousou das suas. Muito bem. Verso 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Então, o Evangelho da Graça está dizendo aqui que eu tenho que fazer de tudo para buscar entrar nesse tipo de repouso das obras aqui. Repouso, repouso, repouso. Resta um repouso. Resta um repouso, resta um repouso, resta um repouso. Você já viu aquela brincadeira de telefone sem fio que os alunos na escola fazem uma rodinha assim, todo mundo sentado? Eu escrevo aqui uma frase e mando esse aqui ler e falo para ele falar no ouvido do outro e guardo o papel aqui no meu bolso. Ele fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, dá a volta. Quando chega aqui, esse vai e escreve a frase para mim e eu vou e comparo com a que eu iniciei aqui. Essa frase aqui, no mínimo, é a metade da que eu iniciei. Então aqui diz, resta um repouso, que a pessoa não deve mais entrar nas obras. Deve repousar das obras, das suas obras, como Deus repousou das tuas. Isso rodou tanto e foi interpretado de tal forma que as pessoas interpretaram, resta um repouso. Estou no repouso, irmão, estou no repouso. Está no repouso? De quê? Não, eu estou no repouso. Espera aí, abençoado. Tem uma parte que você tem que fazer. Não. A Bíblia diz que é um repouso. E houve aí uma interpretação errada que eu quero aclarar aqui. É repouso em relação às obras. Que obras, Pedro Kelly? Note que essa é uma carta aos Hebreus. Os hebreus eram religiosos, praticavam o judaísmo. O judaísmo tem 613 mandamentos, ordenanças, várias coisas. Total, não são 10 mandamentos, são 613. E vários desses mandamentos ordenam obrar. Para quê? Para buscar a justificação espiritual em relação aos pecados com Deus. Porque isso foi dado numa época em que o pecado ainda estava vigorando.
O Cordeiro de Deus ainda não tinha vindo para tirar o pecado do mundo. Então era necessário que aquele povo praticasse obras. Uma vez tendo chegado a graça, chegado Cristo, ressuscitado, tirou o pecado, coisa e tal, para que as obras da lei? Perderam sentido? Sim, por isso que o apóstolo Paulo chama de obras mortas, aqui mesmo em Hebreus capítulo 6. Então, em relação a essas obras levíticas, mosaicas, tem que haver um repouso. É a isso que Paulo está se referindo quando diz fique no repouso. Muita gente, ou algumas pessoas, interpretaram isso como fique dormindo. Porque fique no repouso. Não, abençoado. Não é assim, abençoado. Se você fizer isso, você vai passar apertado, abençoado. Por quê? Porque isso não é assim. É repouso referente a práticas religiosas buscando justificação. Entendeu? Então, vamos supor, eu estou sem trabalhar. Então eu estou passando sufoco. Você imagina, sufoco que uma pessoa passa sem trabalhar. Eu estou te dando um exemplo, eu não estou sem trabalhar. Aliás, eu estou trabalhando bastante. Glória a Deus por isso. Mas aí uma pessoa está sem trabalhar e ela já se apresentou aqui, ali, já foi lá ver, tem os seus estudos preparatórios, tudo bonitinho, em dia, seus documentos estão em dia, sua aparência, se cuidou, se vestiu, se apresentou, tal. Mandaram ela esperar, aí ela deve ficar quietinha. Entendeu? Mas a pessoa não foi, não mandou o documento, não se apresentou, não cuidou da aparência, não cumpriu o horário, não cumpriu o estudo, não tem aquele preparo e tal. E está em casa, não, eu estou no repouso porque Deus está no controle, tem uma cobertura aí, porque eu estou na graça. Isso não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, eu não vou aqui te enganar, não estou aqui para isso. Estou aqui para repetir aquilo que o meu antecessor ensinava para a igreja. Sabe por quê? Porque no seu tempo o apóstolo Paulo sofreu com isso e teve que corrigir isso sim. Ele disse lá aos Tessalonicenses assim, aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Duro esse discurso de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, que diz aqui no verso 10 e verso 11. Porque quando ainda estávamos com vocês, nós mandamos vocês fazerem isto. 2 pontos. Mandamos. Olha a autoridade do apóstolo Paulo. Quando a gente estava aí, quando eu estava aí, a gente mandou vocês fazerem isso. O quê? 2 pontos. Que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns, não são todos, alguns, entre vocês andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Ponto, fecha aspas. Coisas vãs. Netflix, WhatsApp, Facebook, não sei o quê. Em vez de cuidar da vida. Não, porque Deus está no controle, que estou predestinado. Abençoado. Isso não tem nada a ver com predestinação. Você está predestinado a chegar no destino. Agora, o que você vai fazer no teu dia a dia é você que decide, abençoado. Então, isso é gerado por uma interpretação equivocada em relação ao Evangelho da Graça. Vou repetir. Predestino. É um destino que foi arranjado previamente. Não é pré-caminho. O caminho vai ventar, vai fazer sol, vai fazer chuva. É claro que você vai se consolar com a palavra, mas o que vai acontecer no dia a dia tem interferência da sua parte. Tem decreto de Deus? Tem, mas também tem interferência da sua parte. Por isso é que o apóstolo Paulo escreveu em 1 aos Coríntios, que era outra congregação que tinha uma situação, um problema danado com esse negócio, capítulo 9, verso 24. Ele comparou a vida humana como uma carreira de um atleta. Corramos de tal maneira
que progressemos, que melhoremos, que prosperemos, que evoluamos, tá? Entendeu? Que melhoremos de vida, que melhoremos de condição, que busquemos, melhoremos. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos pessoas que somos transporte da glória de Deus. Somos pessoas que estão chamadas nessa terra para mostrar a glória de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então não podemos viver uma vida de relaxamento de qualquer maneira e colocar a culpa em A, em B. No diabo já não dá, porque o diabo foi destruído. Você já pregou isso, né? Que o diabo foi destruído. E agora? Vai botar a culpa em quem? A graça está responsabilizando você, mas aí é melhor mudar de assunto, porque esse assunto incomoda. Verdades incômodas. E agora? Tem uns minutinhos de ministração de prosperidade separado para você, que na verdade também incomoda alguns. Mas se te interessa a prosperidade da parte de Deus, assista agora e proceda com o que você vai receber de instrução nesse momento. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Dentro do assunto de prosperidade, cabe comentar que cada um deve dar segundo aquilo que tem e não segundo aquilo que não tem. Aqui, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 12, diz um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção nessa ministração de prosperidade de hoje. Abre aspas aqui, diz: por quê? Se há prontidão de vontade, sublinhe, será aceita, segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que a pessoa não tem. Fecha aspas aqui, ponto. Então, o que importa é o valor ou é a prontidão do querer? É claro, você entendeu, o que importa é a prontidão do querer. Aí nos remete àquela passagem lá atrás que Jesus estava observando, as pessoas fizeram fila para entregar sua semente, e ali havia uma mulher que entregou tudo aquilo que tinha. E ele comparou valores, mas comparando a prontidão do querer, a mulher entregou tudo que tinha, porque ela só tinha aquilo. Outros entregaram uma parte do que sobrou. Então, a prontidão do querer, comparando um e outros, a mulher e os outros, né? Comparando uns e outros, fica claro que aquela mulher semeou mais do que aqueles. Agora, isso não quer dizer que ela semeou mais em termos de valores. Eu não sei se, tomara que eu esteja sendo feliz em passar para você aquilo que está posto aqui. Se há prontidão de vontade, será aceito, de acordo com aquilo que você tem, e não de acordo com aquilo que você não tem. Então, quando você for semear, abençoado, a primeira coisa que você precisa observar é se você quer semear. Se você semeia com essa prontidão de vontade, será aceita, segundo o que você tem. Essa foi a diferença lá atrás no Velho Pacto entre Abel e Caim, e entre outros por aí, entre vários exemplos bíblicos que a gente tem para mostrar. Então, a ativação da prosperidade na vida de um filho de Deus começa em a pessoa querer plantar. Comece com o que você tem, porque o que tem valor é a prontidão da tua vontade. Te declaro prosperado em tudo, declaro você reinando em vida. Se você quiser anotar os nossos códigos Pix, aparece agora aí na tua tela. O primeiro código Pix é 21 99 104 8388. Esse é o meu celular. O segundo código Pix é o meu e-mail, pedrokeller.rcc@gmail.com. Te declaro suprido em todas as áreas da sua vida. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, abençoados, esse foi o tema Verdades Incômodas, um tema preparado
para o crescimento, para agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais também. Declaro que você tenha a melhor semana. Eu estou felizão porque quinta-feira é meu aniversário, dia 17 de agosto, o melhor mês do ano. Um abraço a você que está aqui até agora acompanhando. Compartilhe, inscreva-se no canal, faça essa palavra correr. Agradeço a você que está semeando fielmente aqui no nosso ministério. Eu tenho certeza que você está vendo na tua vida a prosperidade material da parte de Deus se manifestando também, né? Até terça-feira, terça e quinta, às 20h30, com outros temas interessantes. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. E olha o que eu aprendi. Tchau, abençoados. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.